A invasão da Ucrânia não está indo bem para a Rússia. Isso fica evidente pelo fato de que ainda está acontecendo, mesmo que Vladimir Putin achasse que tudo estaria resolvido em questão de dias. A corajosa resistência da Ucrânia enfraqueceu a Rússia, mas pelo menos Putin pode se consolar com o fato de que está lutando contra um inimigo fora das fronteiras da Rússia. Não mais. Os ucranianos não são os únicos combatentes com os quais o líder da Rússia precisa se preocupar. Existem partidários dentro da própria Rússia, e eles são muito ativos. Putin foi traído internamente, pois um grupo de russos prejudicou a máquina de guerra do Kremlin. Esses russos, chamados Legião da Liberdade da Rússia, atuam desde que Putin invadiu a Ucrânia. Analisaremos melhor esse grupo e suas ações depois. Por ora, saiba que a Legião da Liberdade da Rússia se opõe tão fortemente ao regime de Putin que luta pela Ucrânia para removê-lo do poder. Foi exatamente isso que o grupo fez no início de novembro, conforme relata o Kyiv Post. Em 6 de novembro, o veículo publicou matéria explicando o ocorrido. A Legião da Liberdade da Rússia realizou vários ataques por todo o país, todos mirando locomotivas russas. As ferrovias russas atravessam o país e permitem que Putin conduza sua guerra. As locomotivas do país são vitais e dezenas estão em chamas devido a operações de sabotagem contra trens que levam armas e munições da Rússia para a Ucrânia. A Legião da Liberdade da Rússia e a Diretoria de Inteligência da Ucrânia, Diretoria Principal de Inteligência, confirmaram os ataques. Esta última, elevando sua voz, sugere que a Diretoria Principal de Inteligência tem trabalhado junto com o movimento de partisans, que atua dentro da Rússia. Talvez dando orientações sobre alvos que causem mais dano à máquina de guerra russa. Isso é especulação, claro. Mas o que não é especulativo é que a Legião realizou uma operação de sabotagem espetacular bem debaixo do nariz de Putin. A Diretoria Principal de Inteligência fornece alguns detalhes em uma postagem no Telegram que confirma o sucesso dos ataques. O Movimento Liberdade da Rússia realizou várias operações bem-sucedidas contra a infraestrutura logística do regime do Kremlin. A Diretoria Principal de Inteligência informou antes de explicar como o movimento fez os ataques. Não houve mísseis ou armas complexas. A Liberdade da Rússia usou apenas líquidos inflamáveis e fósforos. Partidários usaram coquetéis Molotov para incendiar sistemas de controle e energia de dezenas de veículos de transporte militar. A Diretoria Principal de Inteligência acrescenta: essa declaração nos diz duas coisas. Primeiro, a Legião Liberdade da Rússia chegou bem perto dos trens. Estava sabotando. Isso significa que ou membros do grupo estão atuando nos trilhos da Rússia, ou nos trens dos quais o Kremlin depende para manter a engrenagem de sua máquina de guerra funcionando. Estão tão expostos que pessoas não autorizadas entram neles. Segundo, o Diretoria Principal de Inteligência está claramente em contato com o movimento de resistência russo. Nos últimos meses, a Ucrânia fez vários ataques na Rússia para prejudicar as linhas de suprimento de Putin. A maioria dos ataques visou refinarias e o setor de energia russo, com o mais recente ocorrendo no mesmo dia em que o Diretoria Principal de Inteligência confirmou ataques aos trens. Com essas sabotagens, a Ucrânia amplia seu alcance com apoio de partidários. Para atingir veículos que entregam petróleo e equipamentos pela Rússia e nas linhas de frente. O ataque foi coordenado, não aleatório. E a Ucrânia sabia antes de Putin e seus aliados perceberem que vários trens estavam em chamas. A história não estaria completa sem uma declaração do próprio movimento. A Legião da Liberdade da Rússia está orgulhosa do ataque que acabou de realizar. Também usou o Telegram para confirmar a sabotagem e para mostrar a Putin que ele está enganado sobre o apoio dos russos à sua operação ilegal. Muitos russos se opõem a ele e estão dispostos a se arriscar para apoiar a Ucrânia. Enquanto aqueles para quem tudo já foi decidido ficam sentados em seus sofás confortáveis, sem fazer nada. A Legião afirmou em comunicado que está atingindo um novo patamar. Isso parece ser direcionado a outros russos que não apoiam Putin, mas talvez estejam com medo demais para resistir a ele diretamente. Destruímos várias locomotivas que levavam armas e equipamentos para a linha de frente. A Legião encerrou sua postagem no Telegram com um aviso para Putin. A resistência da Legião continua crescendo e se expandindo por todo o país. A escória de Putin viverá com medo e esquecerá o que é segurança. Nenhum lugar na Rússia está a salvo desse movimento. E Putin não pode fazer nada a respeito, porque o Kremlin não faz ideia de quem são essas pessoas ou exatamente onde elas atuam. Na Rússia, anônimos se levantam contra seu líder.
E eles estão fazendo isso participando de operações que apoiam a estratégia da Ucrânia de enfraquecer a Rússia por dentro. O Kremlin ainda tem muito a fazer para tentar manipular a situação. Normalmente, a Rússia negaria e negaria de novo, agindo como se nada tivesse acontecido, ou diria que as locomotivas perdidas já estavam programadas para serem destruídas. Desta vez, não pode porque há imagens da operação da Legião da Liberdade da Rússia. Vídeo de 1 minuto divulgado pelo Kiev Independent mostra que a sabotagem da Legião foi um esforço popular. Os primeiros segundos são filmados da perspectiva de alguns dos partidários do grupo, que registram sua visão do líquido inflamável que eles derramam dentro dos trens que são alvo. Em seguida, vemos os resultados: trens sucessivos, gasolina incendiada e coquetéis Molotov lançados. Cada trem parece vulnerável, o que revela uma grande falha de segurança. Para um país tão dependente do transporte ferroviário, parece até que foi fácil demais. É mais provável que a Diretoria Principal de Inteligência e a Legião da Liberdade da Rússia tenham passado semanas ou meses escolhendo trens acessíveis e que seriam usados pela Rússia para levar armas e munições à Ucrânia. O vídeo mostra sabotagens tão rápidas que é difícil saber quantos trens a Legião da Liberdade da Rússia atingiu à noite. Felizmente, não precisamos depender das imagens para descobrir mais. A reportagem do Kyiv Post analisa todos os locais atacados pela Legião, mostrando que a operação ocorreu em toda a Rússia. Segundo a Legião, seu crescimento já foge ao controle do Kremlin. E a lista só aumenta. A Legião atacou perto de Moscou e destruiu um trem em Arkhangelskoye. Samara foi alvo de vários ataques, com trens sendo sabotados em Syzran, Toleti, Bezenchuk e Kinaltikarsky. Na República de Komi, os rebeldes destruíram um trem em Syktyvkary. Em Kemerovo, um trem em Novikosnetsk foi enviado para os trilhos celestiais. Sverdlovsk, uma das áreas mais afetadas, junto com Samara, pois a Legião da Liberdade da Rússia destruiu trens em Bilimbai, Bogdanovich, Povorovsk e Nizhny Tagil. E não é só isso. O grupo de partisans entende que seus membros russos atuam livremente nas áreas ocupadas da Ucrânia e na Rússia. Os membros incendiaram trens em Donetsk e Kherson para mostrar a Putin que suas forças não estão seguras nem contra o próprio povo nos territórios tomados da Ucrânia. Essa foi uma operação gigantesca. A Legião da Liberdade da Rússia também estava dando continuidade ao bom trabalho realizado por outro movimento partidário ucraniano, a Artesh. Segundo o Kiev Post, Artesh participou de diversas sabotagens ferroviárias na Rússia. O objetivo, novamente, é interromper o envio de equipamentos para a linha de frente na Ucrânia. O ataque mais recente do grupo destruiu uma linha ferroviária na República de Chuvatia e paralisou temporariamente um trem militar. Também atacou trens e trilhos em Rostov e Ekaterimburgo. Já dissemos que a Diretoria Principal de Inteligência citar os ataques da Legião da Liberdade da Rússia indicava certa coordenação. As ações de sabotagem do Artesh indicam uma coordenação mais profunda do que aparenta. Dois grupos partidários distintos atacam trilhos na Rússia, com operações precisas para prejudicar a logística militar de Putin. Isso não é coincidência. Esses não são ataques aleatórios. São operações militares conduzidas por grupos que têm uma missão muito clara de derrubar as linhas de suprimento da Rússia. E eles estão tendo sucesso. Isso não surpreende ao saber mais sobre a Legião da Liberdade da Rússia. Em junho de 2023, a Reuters escreveu um perfil sobre a Legião depois que ela realizou uma série de ataques na região russa de Belgorod em nome da Ucrânia. Diz que a Legião foi formada na primavera de 2022. Cita o grupo, dizendo que surgiu do desejo de russos de lutar nas forças armadas da Ucrânia contra a gangue armada de Putin. Os membros da Legião lutariam no exército ucraniano se pudessem. Como não podem se juntar às forças armadas da Ucrânia, atuam na Rússia apoiando a Ucrânia com informações e ajudando em sabotagens. O grupo diz atuar sob comando da Ucrânia, confirmando o envolvimento do Diretoria Principal de Inteligência nos eventos de início de novembro. Modern Insurgent informa que o grupo é formado principalmente por imigrantes russos e ex-militares russos. Há experiência em todo o grupo, além de uma causa. Acrescenta que a Legião da Liberdade da Rússia é uma unidade oficial Siasny na Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. Atualmente, desconhecemos o tamanho real da Legião. Quando foi formada pela primeira vez, o grupo tinha cerca de 100 integrantes, todos soldados do exército russo que desertaram para o lado da Ucrânia.
Mas o grupo agora deve ter milhares de membros. Seria necessário para realizar as várias sabotagens em locomotivas na Rússia, que ele e o Diretoria Principal de Inteligência revelaram. Moderno Insurgente faz algumas estimativas. Poucos meses após ser criada, a Legião relata ter recebido até 300 inscrições em um só dia. Ainda não divulgaram a avaliação precisa do efetivo atual da Legião. A fonte estima que o grupo tem entre 500 e 2.000 membros ativos em operações de combate, além de muitos outros atuando nos bastidores. A estimativa não inclui membros da Legião atuando na Ucrânia. Está claro que são muitos, pois em novembro houve ataques a trens em Kherson e Donetsk. Esta é uma organização sombria, um grupo que Putin mal vê e entende. O líder da Rússia só sabe que a Legião da Liberdade da Rússia traiu tudo o que Putin representa. Os membros são desconhecidos, o que cria um problema para Putin. Como você para um grupo que é tão bom em se esconder nas sombras, esperando o momento certo para atacar? Você não para. Isso mostra que muita infraestrutura crucial para o esforço de guerra da Rússia segue em risco. Vamos voltar às locomotivas em chamas da Rússia. A Rússia vai ficar furiosa por ter perdido esses trens por 2 motivos. Ela enfrenta falta de locomotivas, e a Rússia depende totalmente dos trens para quase todo o transporte. O Kiev Post afirma que, devido às sanções ocidentais, a Rússia enfrenta queda na oferta de locomotivas e capacidade de carga desde o fim de 2023. As restrições do Ocidente sobre o que essas empresas podem comprar fora da Rússia significam que os componentes e peças de que essas empresas precisam para realizar manutenção e reparos estão em falta. Segundo o veículo, a Russian Railways enfrenta esse problema há cerca de 2 anos, o que fez os tempos de reparo dispararem. A empresa opera cerca de 20.000 trens por 2 companhias. A Lokotech gerencia 75% dos trens da Russian Railways. O restante fica com a SETM Service. Ambas as empresas relataram dificuldades para obter lubrificantes especializados, rolamentos e componentes eletrônicos devido às sanções, enquanto a escassez de funcionários causada pela mobilização agravou o problema, segundo o Kiev Post. As principais empresas ferroviárias da Rússia já enfrentavam dificuldades pelas sanções e falta de trabalhadores. Ter seus trens queimados além do reparo só tornaria uma situação ruim ainda pior. A Novaya Gazeta expôs toda a dimensão dos problemas ferroviários da Rússia em uma matéria de julho, que afirma haver uma disfunção severa dentro do sistema ferroviário russo. Ela afirma que nos 12 primeiros meses da invasão da Ucrânia, o transporte ferroviário de mercadorias essenciais, como matérias-primas, colapsou por causa das sanções ocidentais. O transporte de cargas na ferrovia russa caiu 4% em 2022. Ele se estabilizou em 2023, caiu 4% em 2024 e parece repetir isso em 2025. Em julho, os embarques ferroviários da Rússia caíam há 20 meses seguidos, prejudicando operações internas e ligadas à guerra. Também há problemas com as equipes, muitos deles. Em 2025, as ferrovias russas enfrentavam falta de 3.000 equipes de locomotivas e 2.500 engenheiros. Cerca de 200 trens permanecem no estoque sem possibilidade de operação. A empresa ainda possui centenas de milhares de vagões excedentes, sendo que 30.000 estão parados e sem uso na sua rede ferroviária. Agora mais podem se juntar a eles, já que a Legião da Liberdade da Rússia destruiu muitas locomotivas desses vagões. Alguns, com senso de humor, diriam que a Legião ajudou a principal ferrovia da Rússia. Ela se livrou de trens que as ferrovias russas talvez estivessem tendo dificuldade para usar. O principal é que a rede ferroviária da Rússia enfrenta dificuldades. Para se recuperar, ela precisa de grandes investimentos em locomotivas, trabalhadores e infraestrutura. A necessidade de investimento cresce quando grupos como Legião da Liberdade da Rússia e Artesh destroem o que a Rússia mais precisa. Isso importa, porque é o segundo motivo da fúria da Rússia com a ação do Legião da Liberdade da Rússia. A Rússia depende muito de suas ferrovias, talvez mais do que muitos pensam. A ferrovia é essencial para a logística russa. Como Kaspar Sukand destacou em uma análise de dezembro de 2024 sobre a rede ferroviária russa, ele chamou essa rede de Leviatã de Ferro. Ele destacou que a Rússia possui cerca de 122.000 quilômetros ou 75.800 milhas de ferrovias.
Essa rede é responsável pelo transporte impressionante de 90% de toda a carga da Rússia. A infraestrutura ferroviária é crucial para o esforço de guerra do Kremlin. As forças armadas russas dependem totalmente da rede para movimentar tropas e equipamentos, escreve Sukand. Putin apostou muito na malha ferroviária russa. A Legião da Liberdade da Rússia acabou de quebrar vários desses ovos. O Leviatã de Ferro da Rússia, embora enorme, é muito vulnerável a sabotagens e ataques aéreos. Já dissemos que é estranho ninguém ter impedido os sabotadores da Legião da Liberdade da Rússia. Isso pode se dever, em parte, à falta de funcionários citada antes. No entanto, o tamanho gigantesco da Rússia e, consequentemente, a vastidão de sua rede ferroviária provavelmente também tiveram um papel nisso. O Conselho Atlântico informou em setembro que o tamanho da Rússia dificulta as campanhas de bombardeio ucranianas, o que já foi o maior trunfo do país, especialmente quando invasores precisavam cruzar milhões de milhas para conquistar a Rússia. Agora virou uma de suas maiores fraquezas. Nas campanhas aéreas da Ucrânia, a Rússia mostrou clara incapacidade de defender grande parte de seu espaço aéreo. O mesmo parece valer para as 75.800 milhas quadradas de ferrovias que o país precisa manter. São muitas milhas para defender para um país que já perdeu mais de 114 milhões de pessoas. A Ucrânia conta com centenas de milhares a mais lutando e enfrenta uma crise que reduz rapidamente sua população. Lacunas surgem em uma defesa que já era incompleta. E a Ucrânia está aproveitando essas lacunas por meio de grupos partidários como a Legião da Liberdade da Rússia. Somando a tudo isso, o fato de que Putin agora está sendo forçado a lidar com uma guerra que está sendo travada dentro do seu próprio país. A Legião da Liberdade da Rússia é um dos grupos anti-Putin mais ativos no país, segundo a Euromaidan Press. Porém, não foi o único desafio de Putin. Antes, houve outra rebelião, especialmente em 2023, quando os mercenários do Wagner se rebelaram e tomaram Rostov-no-Don, estavam prestes a marchar sobre Moscou antes de serem contidos. Mesmo assim, a insurreição foi uma das maiores provas de oposição a Putin, que cresce com a guerra na Ucrânia. Agora, os rebeldes da Rússia estão na clandestinidade e lutando nas sombras. A Newsweek destaca que a Legião da Liberdade da Rússia é apoiada por grupos como o Corpo de Voluntários Russos, o Batalhão Siberiano e o Artesh. Putin enfrenta dificuldades com o exército ucraniano, distante do colapso total que esperava anos atrás. Com grupos lutando contra ele na Rússia, a paranoia de Putin deve aumentar. Esses são só os grupos que lutam ativamente contra o presidente da Rússia. Quantas pessoas no país se opõem a Putin e à invasão da Ucrânia? Putin talvez nunca tenha uma resposta exata para essa pergunta, o que só aumentará sua paranoia. O presidente da Rússia percebe que está perdendo o controle e reage com expurgos que levam o Kremlin ao colapso. Grupos fora do seu círculo íntimo estão causando muitos danos. Mas até mesmo aqueles em quem Putin afirma confiar, agora começam a parecer inimigos. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais sobre grupos partidários que apoiam o esforço de guerra ucraniano. Obrigado por assistir.